para você que está acompanhando a programação da Rede Alesp, sejam todos muito bem-vindos, né? A gente está aqui em Ribeirão Preto, mostrando não só a potência dessa cidade, né? Porque toda vez que a gente pensa em Ribeirão Preto, a gente pensa no agronegócio. Mas nós também somos ricos aqui nessa cidade quando a gente fala em arte e cultura. E hoje, no Cultura e Saber, a gente tem a grande satisfação de bater um papo, de conhecer a história do João Augusto. Ele que é pai de 5 filhos, obras. A gente está com a mais recente aqui. Muito obrigado, seja bem-vindo. Daniele, muito obrigado, eu agradeço. Uma alegria estar aqui com vocês, podendo conversar com as pessoas sobre literatura, sobre a vida, sobre as coisas importantes para todos nós. Agora, a história do escritor começou quando? Raniele, eu acho que foi bem pequeno ainda, porque eu nasci em Bebedouro, uma cidade perto daqui, 80 quilômetros. Minha família veio para Ribeirão em 1982, eu tinha 7 anos. Meu pai veio buscar uma oportunidade de trabalho, né? Caminhoneiro, a minha mãe dona de casa. Mas lá em Bebedouro, quando criança, quando eu começava a perceber as coisas, eu achava que tudo estava muito pronto demais, tudo já tinha um nome, uma definição, uma utilidade, um som, e aquilo parece que não era o bastante. Então eu já sentia uma necessidade de algo mais, de poder imaginar algo que tivesse um novo sentido, ou atribuir eh, um novo sentimento, né? Um novo contato com árvores, com pássaros, com ideias, com céu, com cores. Eu acho que veio daí. E também, já pequeno, a minha avó, já falecida, minha avó Leia, ela reunia toda a família, bordadeira, né, trabalhadora, reunia toda a família, os filhos, netos, genros, noras, para ler poemas que ela escrevia num caderno antigo e tal. Ela fazia bolinho de chuva, café, geralmente nas tardes de domingo, todo mundo em volta, e a minha avó começava a declamar, né? Era assim que ela falava, e eu, prestando atenção nas palavras, eu senti assim, bom, mas parece que essa palavra não é só isso que eu sabia. A minha avó está falando de um jeito que eu estou sentindo diferente. Então, eu acho que essa apreensão da linguagem, esse contato, essa amizade com a linguagem, vem muito da minha avó também. Olha, para situar você que está acompanhando o nosso programa, nós estamos em uma biblioteca linda, assim, a Junqueira, na Sala dos Vitrais, esses vidros lindos, coloridos. Tenho certeza que você está gostando. E conhecendo a história do João Augusto, lá de Bebedouro, que está aqui na região de Ribeirão Preto, né? Eu comecei falando aqui do agro, porque realmente o agro é muito forte e é uma região muito bonita. E aí eu vejo você falando de poemas, da sua avó. Essa região é uma região que inspira todo mundo, né? Não só os escritores, a literatura. É algo lindo de se ver. Eu acho que tudo que a gente vê aqui a gente quer transformar em poema. Eu acho que sim, Ranieri. A gente tem histórias maravilhosas, né? Ribeirão Preto, você falou do agro. Nós temos a palavra agro, em latim, ager, na bandeira de Ribeirão, né? Bandeirantium ager, que significa terra ou campo dos bandeirantes. Essa palavrinha ager, do latim, significa, de origem, a palavra agro, agri, agricultura, agronegócio. Ribeirão Preto foi a capital do café do mundo. No começo do século passado, quando o Brasil era o maior produtor de café mundial, de todo o café consumido no mundo, 80% saíam do Brasil. E a maior região produtora era aqui, Ribeirão Preto. Então, esse chão tem muita história. Aqui as vidas floresciam, né, de maneira surpreendente. E tem uma riqueza muito grande. Por exemplo, Santos Dumont morou em Ribeirão Preto, né, no final do século retrasado. Então, Santos Dumont morou aqui dos 7 aos 16 anos. Foi morando em Ribeirão Preto que ele percebeu e sonhou e imaginou com a possibilidade do homem voar, né, com a ideia do avião. Daqui ele foi para a França, Paris, e se tornou uma das pessoas, no começo do século passado, mais conhecidas do mundo, né? Então, o pai dele, Henrique Dumont, ajudou a trazer a ferrovia para cá também, foi o segundo maior produtor de café do mundo, o segundo rei do café em Ribeirão Preto, né? Então, tudo isso tem muita história. Que legal. Além disso, né,
acho que os casarões, né? A gente está aqui num casarão, então eu entrei aqui, eu falei, gente, mas quem que morou aqui? Né? A quem pertencia esse casarão? E assim são vários, né? Quando a gente pensa na cidade histórica. Sim. Então acho que tudo isso é poesia, tudo isso é literatura, É, não é? Eu sou isso, eu sou uma criança muito curiosa, então eu era uma criança muito curiosa. Eu já cheguei aqui querendo saber quem que morava aqui. ótimo, eu também era, eu também era. Então, quando via algo, né, como você, eu queria saber um pouco mais sobre aquilo, por que que é aquilo, quem fez, por que essa cor, por que esse som, por que esse nome, né? Então, eu acho que, bom, se a gente for pensar na vida, tudo, toda essa estrutura da sociedade, nós fomos inventando há milhares de anos, né? Fundamentada essa estrutura numa linguagem primeira, que é a linguagem verbal. Então, quando a gente começou a desenvolver as palavras, há 50, 70 mil anos atrás, nós começamos a perceber, e por alguns pensadores, Rousseau, Humberto Maturana, por que inventamos as palavras, né? Porque havia algo na espécie sapiens, no gênero humano, que precisava de mais. As funções elementares, como comer, descansar ou a reprodução, não eram suficientes. A gente precisava de algo mais. Uma habitação, uma moradia, né? Por que é que a gente começou a enfeitar, a colocar decoração nas casas, pinturas, paredes, com o que a gente chama de arte? Porque a beleza nos encanta. A vida é mais do que isso, né? O Ferreira Goulart diz de alguma forma, a arte existe porque a vida não basta. O Nietzsche disse de outra forma, né? A arte existe para não morrermos da verdade, né? Então, nós precisamos de algo assim. Aqui fora, nesse casarão maravilhoso, na sala ao lado, antes de a gente começar aqui a entrevista, então a gente tem duas peças de arte, né? A estátua de um tigre branco e de uma onça. E ali, se a gente observar na legenda, está escrito sobre o tigre, né? Que a dona Sinhá Junqueira gostava dessa escultura, dessa estátua, porque o tigre simbolizava a busca pessoal pela verdade. Então, veja, a gente começou a falar de literatura, poesia, mas a tudo nós temos a necessidade de dar um sentido, dar um conceito e um significado. Então, nós transformamos, pela linguagem poética, a figura de um animal, de um tigre nesse caso, para um símbolo, para uma mensagem diferente. Ele não é só alguém, um ser que vive em determinado meio, ele também significa algo, né? E a gente usa isso como uma metáfora para a vida, né? O primeiro filho, a primeira obra, como foi até chegar a ele? Bom, é bem difícil o começo, né? Foi lançado em 2009, o título desse livro é Que Diabo de Poeta És Tu, né? Tentando fazer com que a gente pensasse um pouquinho que tipo de vida eu estou levando, como eu me entendo, como eu me vejo, de que forma eu posso interferir ou não no mundo, né? Até que ponto eu estou aqui para ajudar ou não, para participar ou não. Então, foi custeado pela Gráfica São Francisco. Os primeiros livros são sempre mais difíceis, né, Ranieri? Drummond também teve o primeiro livro custeado por amigos, Ferreira Goulart, João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, todos custearam os primeiros livros, né? A gente às vezes tem a ideia de que a editora não quer, não aceitou, mas o começo é assim, o começo é difícil. Foi um livro escrito entre 2005 e 2008, numa época em que eu passava por uma crise de depressão profunda, né? Então é um livro mais pesado, de um ponto de vista mais doloroso, mais fechado, silencioso, e ao mesmo tempo muito forte, muito aguerrido, uma vontade de dizer, eu não quero isso, eu quero muito além disso, eu preciso sair, né, desse estado de sentimentos, de emoções. E escrever me ajudou muito. A escrita é uma terapia, né? Que as pessoas descubram a escrita como uma terapia, a leitura como uma terapia também, né? E aí, na sequência, em 2011, Sem a Sombra de um Guarda-Chuva, um ano depois, eu escrevi um livro em 3 meses chamado Poesia de Telhado. Se me permite contar a história também. À vontade. Eu, quando criança, gostava de ficar em cima do telhado para ter um momento em que eu pudesse observar a vida e pensar, e sentir, imaginar e criar
de um ponto de vista que não era mais ali do chão, da calçada. E gostava daquele silêncio, gostava daquele descanso, né, para os olhos e para o corpo. E já adulto, veja só, eu subi ao telhado de casa, isso em 2011, e eu falei, filha, vem cá comigo. A minha filha mais velha, Letícia, ela tinha 12 anos e hoje está com 26, já é formada, médica. E ela começou a ficar ali comigo e gostou de ficar no telhado e tal, e começou a rir, brincar. Falou, pai, por que você não escreve um livro chamado Poesia de Telhado, com 12 anos? E eu escrevi em 3 meses, assim, e consegui a editora também. Então, foi isso, assim, foi muito Ela ajudou só no bacana. título ou teve mais alguma coisa que ela ajudou? Tem um poema dedicado a ela, Legal. nesse Se livro. você quiser dividir alguma coisa com a gente do poema, fica à vontade. Ah, tá. Eu, assim, acabo não decorando muitos poemas. Eu tenho enfim, eu deixo eles lá quietinhos para sempre reler os poemas e encontrar alguma coisa nova, né? Como se fosse uma surpresa, né? Que aquilo que eu escrevi há tanto tempo me dissesse, me revelasse. Mas foi um livro muito bacana também, né? E a foto foi a minha esposa que fez, Legal. no mesmo telhado, assim, descalço, de calça jeans e uma camiseta branca. Minha esposa Elaine sempre comigo. Aliás, a minha esposa é o meu único poema de amor, o meu maior poema de amor, né? Ela está aqui acompanhando com a gente a Tá gravação, aqui, ó. e é professora, e a minha vida não existe sem a presença dela, né? É o fundamento da minha vida, é o amor da minha esposa. Então ela fez a foto e ficou uma foto muito conhecida na época, assim, em cima do telhado, com o céu de fundo, assim, ficou muito bacana, né? Ou seja, a sua rede de apoio, quando a gente fala nisso, né, e muitos sofrem, porque às vezes nem todo mundo tem esse privilégio de ter uma rede de apoio, ou quando está começando, ou quando a gente fala do acesso aos livros, isso seja na infância ou na primeira infância, e você tem essa rede de apoio na sua vida, na sua É, casa, né? Ou seja, você tem, você respira isso 24 horas, isso é muito bacana. é, é importante, Raniele, eu sei que você sabe disso, né? As pessoas em casa sabem disso. Isso é o básico da vida. E aí, voltando a falar de palavras, de linguagem, desse momento tão difícil da humanidade, ansiedade, depressão, a falta de uma referência clara na vida dos jovens, das pessoas, uma carga de informações jamais vista em toda a história e todo mundo muito inseguro, porque quando a gente não domina o contexto, não conhece o ambiente, isso gera insegurança, gera angústia, porque a função básica do cérebro que nos comanda é nos proteger, é nos dar segurança. Quando tudo está muito diluído, como diz Bauman, quando tudo se perde ou se dissolve, né? Eu não tenho clareza, essa angústia aparece. A angústia dá origem angustus, que significa apertado. É aquele aperto que a gente sente de estar encolhido, de estar com medo de se expressar, de se mostrar, porque você está exposto a uma rede de 8 bilhões de pessoas conectadas por um aparelhinho em que todo mundo pode te ver e pode te julgar imediatamente. Nós precisamos uns ajudarem os outros. Esse é o básico da vida e isso nunca vai mudar. É importante que a gente chame as pessoas para isso e traga essa consciência. Ajudar. Qualquer pessoa nesse momento que esteja assistindo a gente, qualquer pessoa, pode fazer um gesto de ajuda. Um bom dia é um ato de ajuda. Segurar a sacola para alguém é um ato de ajuda. Esperar que alguém atravesse a rua no trânsito é um ato de ajuda. E isso tudo significa muito. Algo que a gente pode aprender com a história, de 2 pontos. Os gregos. Por que que a cultura grega, a história grega, não tem o objeto, a necessidade da tecnologia, como a gente vê, né, neste século e no século passado? Já havia ideia para os gregos de que, com o nascimento da ideia de civilização na Mesopotâmia, 3.500 anos antes de Cristo, com a invenção da roda, da escrita, contabilidade, leis, bairros, aquedutos, uma série de normas, né? Os gregos achavam que aquilo já era suficiente e eles tinham um apoio
que eram os escravos. A civilização grega acreditava que a escravidão servia como um apoio para quem pudesse pensar a vida. Bom, o que os gregos faziam então sem a tecnologia? Eles tinham a capacidade, principalmente ligada à filosofia, de atribuir significado para as coisas. Hoje a gente não tem isso, né? Poucas coisas têm significado para a gente, têm sentido. Então, a poesia, para os gregos, era muito rica, era muito importante. A Grécia foi fundada pelos poetas, né? A mitologia grega são histórias, poemas, né? Trazidos por Homero, que é o principal deles, com a Ilíada e Odisseia. Então, para qualquer coisa, os gregos conseguiam dar 1, 2, 3, 4, 5 significados que sustentavam a vida. Hoje, falta significado dentro da nossa casa. O pai e a mãe, essas duas figuras centrais na vida, talvez não tenham o mesmo significado que tiveram e tem para mim, ou para você, ou para mais velhos. A gente está aqui com o Francisco, que é da produção, que nos ajuda aqui a fazer essa entrevista, né? Ele estava dizendo para mim que ele trabalha há mais de 40 anos com televisão. Então eu imagino ele como pai e ele em relação ao pai e à mãe dele. Como essas figuras eram referências importantes e carregavam e carregam um significado muito importante. Hoje a gente está muito vazio de significado e não precisa de nenhum luxo. O significado está no copo de água que a gente usa, está no talher, no garfo e na faca, no arroz e no feijão, no abraço dentro de casa, no chão que a gente acorda e pisa, na cama que a gente descansa. Isso está carregado de significado. Só que a gente está buscando lá fora, né, em 1 milhão de informações. E aí causa aquilo que eu falei, essa insegurança, essa falta de referência. Então a gente adoece. A linguagem nos ajuda a recuperar a vida. Tenho certeza que não só eu, mas todo mundo que está vendo esse programa nesse momento está sendo impactado com suas palavras. A gente veio com a expectativa de falar de um livro, mas a gente está falando da humanidade, da realidade, né, do que a gente está vivendo. E é tão difícil, né, se a gente parar para pensar, quando a gente fala principalmente com os especialistas, quem trabalha com saúde mental, que está tão difícil, né, já que a gente está vivendo num mundo onde principalmente os jovens se comparam ali a todo instante, né? Essa comparação com o outro. A gente, quando fala de tecnologia, do mundo digital, dessas redes sociais, onde grande parte, né, as pessoas querem viver aquela vida de comercial de margarina que não existe. Então, Verdade. tudo isso está linkado com tudo, né? Tudo tem uma conexão, não é? Tá. E você traz isso para a gente agora. Tá. E olha que importante, bom, você se deslocou de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, até Ribeirão Preto, né? Você e a sua equipe. Ontem, a Yara estava falando comigo. Então, nós precisamos agradecer e celebrar esse momento. Então, a TV Alesp hoje está proporcionando que a gente converse sobre isso. A sua formação, Ranieri, as suas escolhas, né? As escolhas profissionais do cinegrafista, do Francisco, da Yara. Então, essas coisas precisam ser vistas. Isso tem muito significado, né? Alguém, algum dia, estava aqui na casa, que seria de Dona Sinhá Junqueira, do Coronel Quito Junqueira, assentando esse piso. Alguém acordou cedo, às vezes tomou um gole só de café e veio para cá construir tudo isso daqui que a gente está vendo. Então, não é só uma memória arquitetônica. Você disse muito bem, há mais sentidos aqui, né? Há muito mais vida aqui do que a gente percebe se a gente não parar um minutinho para pensar, né? Então, por estudos, por ser apaixonado pelos livros, consegui alcançar isso de alguma forma, esse entendimento, e não que seja melhor ou pior, mas a minha família também trouxe muito isso. A minha família é muito simples, como eu disse, meu pai é caminhoneiro, minha mãe trabalha até hoje aos 72 anos, é dona de casa, não tem aposentadoria, eles pagam aluguel. Eu moro num bairro muito simples, mas essa simplicidade é a grande riqueza da vida, né? A gente pode observar na vida de grandes personagens da literatura ou da história em geral. Se a gente pegar Leonardo da Vinci, por exemplo, teve uma vida muito difícil, extremamente difícil, foi preso, foi abandonado pelo pai,
teve uma situação com a mãe muito difícil, a mãe achava que ele era uma criança amaldiçoada, foi conseguir se reconhecer ou ser reconhecido perto dos 30 anos, já mais velho. Então, se a gente pegar a história de Einstein ou tantas outras histórias, né, há muita luta. E o que as redes sociais passam em uma fotografia e por alguns segundos é de que tudo pode ser resolvido muito facilmente. Não é assim. A vida tem justamente uma beleza muito grande porque ela nos pede um esforço que é como se fosse algo para a gente se descobrir. Então, as grandes transformações da vida foram transformações de linguagem, de pensamento, de significado e de sentido. Se a gente pegar aqui, talvez o maior nome do Ocidente, Jesus, ele não gerou emprego, ele não deu uma cesta básica, mas ele transformou toda uma estrutura com ideias, palavras. E o que ele fazia usando parábolas? Ele queria que as pessoas encontrassem a resposta em si mesmas. Ele não dizia assim simplesmente, olha, faça isso ou faça aquilo. Ele contava histórias para que as pessoas, Jesus foi escritor, foi poeta, Sim. a gente pensar dessa forma, para que as pessoas se descobrissem naqueles personagens, né? Então isso é muito bonito. E a gente precisa contar histórias bonitas. E vamos falar de uma aqui, A Vamos lá. Última Estrela Tropical, de João Augusto, volume 1, Diálogos e Sonho. Queria que você falasse como é que você chegou até essa obra. Ele foi publicado em 2019. O Brasil passava por um momento bem difícil, como ainda passa, dessa ideia de uma palavrinha chamada polarização. Extremos, né? Dois lados que se negavam, que se negam ainda, e as pessoas se dividindo, se separando, as famílias se separando como nunca houve na história do país. Então eu quis escrever um livro com o subtítulo Diálogos e Sonho, porque o fundamento da vida é a linguagem e a matéria-prima da linguagem é o sonho, não é outra coisa senão o sonho, senão buscar algo, imaginar e desejar algo. E por que diálogos? Porque não há nenhum outro caminho, não se constrói absolutamente nada sozinho. Não há nenhuma história da espécie humana que houve um sucesso de uma pessoa que fizesse algo sem a ajuda de ninguém. Não existe isso. Não é real isso. Então, diálogos. Eu escrevi praticamente todos os poemas dialogando com poetas do passado, da antiguidade, do século passado, retrasado, enfim, e com poetas do presente. Então, para dizer que, olha, eu não preciso criar algo absolutamente novo, até porque não há. Eu preciso da voz dessas pessoas para encontrar a minha voz também. Na verdade, nós somos a continuação de uma história, né? Eu sou a continuação da história do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu avô, dos meus tios. É uma linha, não se interrompe, isso não se interrompe. Então, por isso essa ideia, né? E a estrela tropical, porque o céu tem uma mensagem muito importante, muito bonita, né? É algo nesse sentido, para que a gente se encontrasse, porque no fundo a ideia é nós precisamos nos conhecer como família, como amigos, como cidade, se perceber, se sentir e se dar as mãos, né? Nós precisamos nos conhecer e nos ajudar o tempo todo. A gente conversando, né, sobre a nossa realidade, né, sobre a humanidade, a gente percebe que falta essa conexão, né? Eu sempre falo e trago essa analogia da situação de que nós somos da era analógica, que vimos o digital chegando, né? Sejamos talvez os raízes, né, da história. Não se tem talvez mais essa geração, não virá mais essa geração, estamos com uma outra geração. Acho que tudo isso faz você, principalmente você, né, como escritor, colocar tudo isso aqui nesse livro, né? Acho que muda muita coisa pelo que você passou, É, pela sua rede de apoio, pela sua avó lá no é, comecinho. Acho que muita coisa boa vem para você aí, né, nesse conjunto de sim, evolução, né, espiritual, como pessoa, emocional. eu acho que de alguma forma
eu tive o privilégio e tenho de ter os meus tios e as minhas tias, os meus primos e primas. Toda a minha família é uma família grande pela região também, né? E eu sempre gostei muito de ouvir. Então, isso é um fator fundamental também, Ranieri. Estamos adoecendo porque você falou uma palavra importante, analogia, né? Se a gente pegar a ideia de Adam Smith, que é o pai da economia moderna, quando ele publica A Riqueza das Nações em 1776, em março, em julho, dia 4 de julho, os Estados Unidos declarariam e assinariam a independência, né, o documento de independência, mas em 1776 ele diz, e ele trabalha essa lei da oferta e demanda, né, a relação do mercado. Hoje, isso a gente pode fazer uma analogia. Há uma oferta, há uma produção de falas, de palavras, de escrita jamais vista, mas há uma escassez de quem ouça, de quem nos escute. Adoecemos por isso, porque não tem quem nos escute com sinceridade, com calma, com paz, com verdade. É por isso que não há vagas nas consultas com psiquiatras, com terapeutas, e por quando há vaga, muito caro isso. A escuta está em falta, ouvir está em falta. E isso faz parte da nossa natureza, né? Quando alguém nos ouve, eu sei que eu estou sendo reconhecido, eu sei que a minha vida importa para aquela pessoa. E eu ouvi sempre muitos mais velhos. Eu tenho prazer até hoje de ouvir e de perguntar aquilo que é importante para as pessoas. Geralmente eu levo os assuntos para o que é importante para aquela pessoa e não para o que é importante para mim. Então eu gosto que as pessoas se sintam bem e que elas vejam que o que ela fez importa, que elas fizeram importa para mim, né? E que eu gosto de ouvi-las e que tenho alegria em escutá-las. Então, quando a gente faz isso, a gente desperta tantas emoções bonitas e saudáveis, né? E isso eu tive de muitas formas, né? A minha mãe, sem conhecer a mitologia grega ou romana ou nada disso, ela me ensinou algumas, ainda fazendo uma analogia também, né? Ela me ensinou que há algumas coisas para a gente seguir que são mais importantes do que tudo, né? Então, como o respeito, a honestidade, a amizade, o amor e ajudar as pessoas. A minha mãe é uma referência para mim nisso, né? A minha mãe nunca se negou, nunca vi a minha mãe se negar a ajudar alguém em qualquer circunstância, né? Então, aprendi isso muito com ela. Você falou algo muito importante, né? Valorizar essas pessoas, principalmente nos dias atuais, onde as pessoas são invalidadas por outras pessoas, né? Então, É, quando você escuta, você está validando aquilo, dando é. importância para a história e para aquela pessoa. Ah, queria te agradecer. A gente está chegando nos momentos finais, mas eu quero te agradecer. Eu queria que, se você tem alguma página, uma arroba, um Tá. Facebook, você pode ficar à vontade Aham. para divulgar. Bom, eu quero agradecer muito a você, né? É, como a gente tem algumas formalidades, mas isso tudo a gente inventou e combinou. Eu vou perguntar o nome do cinegrafista. Bina, O Bina. Bina, então agradecer ao Bina, a você, Ranieri, ao Francisco, a Yara, a todo o pessoal da TV Alesp, da Rádio Alesp, de toda a estrutura da Assembleia Legislativa, um órgão e uma instituição fundamental para a vida. Fundamental para a você vida já do Estado esteve de por São lá, Paulo. você já esteve por Já lá. também tive a honra e o privilégio de aprender com o deputado Rafael Silva, meu amigo Rafael Silva, um estudioso da linguagem, da filosofia das palavras. Aprendi muito com ele e temos uma amizade muito bonita. Bom, então eu só quero agradecer mesmo, né? Poxa vida, esse tempo tão bonito que a gente dividiu aqui. Eu tenho um perfil no Instagram, porque isso faz parte da vida também, mas a vida está um pouco lá e quase toda do lado de fora ali. Lá eu estou como João e o Verso, né? João e o Verso no Legal. Instagram. E divido algumas coisas lá também. E se puder deixar uma mensagem, já que a vida é toda, a linguagem é simbólica, e a gente transforma a vida em vários significados, é que cada um descanse um pouquinho os olhos, descanse a respiração, descanse essa tensão que nos envolve todos os dias.
que respire mais profundamente, que observe as pessoas, que observe as coisas simples da vida, que abrace mais, que se sinta mais à vontade para a vida, que diga não àquilo que não é importante naquele momento, que diga sim para aquilo que é importante. E que ouça as pessoas. No fundo, só somos importantes em relação aos outros, né? A vida está toda entrelaçada. Se a gente pensar na ideia de texto, a palavra texto vem de tecere, tecido, e o tecido ele é entrecruzado, ele faz sentido quando as linhas se cruzam. E a vida é exatamente um tecido. As nossas vidas só encontram sentido quando elas se tocam em algum momento. E uma vida contribui com outra vida. Essa é a mensagem que eu posso oferecer também muito, de forma muito humilde, muito amorosa. Muito obrigado. Agora sim, a gente não poderia também ir embora sem você falasse, declamasse que nem a sua avó alguma coisa legal Tá pra gente, joia. Tá, tá? vamos lá, deixa eu achar aqui. Talvez valha esse aqui, é o poema de número 7. Vamos lá. Tudo está feito, carece-nos de estecer as distâncias com a beleza que com o homem busca se reconciliar. Escrevo com os olhos fechados o voo solitário de uma andorinha. A vida, como máquina de comoção, abre-se em dias úteis e guarda os domingos para estender ao sol a roupa lavada de lágrimas. Prendo o real em gaiolas num ato inútil. Não se inventa como guardar as manhãs só com os olhos. Algum bicho é necessário para comer o podre da paisagem. Prezo a reza dos moribundos, a roda viva que desce do céu, a fuligem das vozes. Aluga-se uma cama vazia aos fundos deste poema. Aluga-se uma noite repetida no coração escuro do homem. Aluga-se o homem que se esqueceu de amanhecer. Não sei se você de casa pegou, mas o nosso som ambiente aqui é o barulho dos pássaros. Não tinha momento melhor para a gente ouvir, né? O João trazendo um pouco do livro dele para a gente. João, mais uma vez, muito obrigado, sucesso. Eu agradeço, muito obrigado. E eu quero agradecer a você que ficou com a gente até agora, acompanhando em TV aberta e também em multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. Até um próximo encontro. Até mais.